Tô gravando. Bom, pessoal, vamos lá para mais um vídeo na nossa aula dessa semana, para a parte 2. A gente viu sobre a definição de função quadrática, o gráfico. Então, agora a gente vai falar do zero da função, que a gente também já viu como calcula, e qual que é a implicação desse zero da função no gráfico. Então, as raízes e o gráfico da função, certo? Então, é importante compreender como a condição das raízes influencia no gráfico da função, tá? Então, nós vamos analisar as seguintes funções no GeoGebra, tá certo? Então, antes da gente ir para o GeoGebra, vamos praticar um pouquinho a soma e o produto. Nessa minha primeira função aqui, o f de x, a soma é menos b sobre a, então vai ficar menos 3. Então, a soma dá 3 e o produto dá 2. Quem são os dois números que quando a gente soma dá 3 e quando a gente multiplica dá 2? 1 e 2. Então, as raízes aqui seriam 1 e 2. Ou seja, se eu coloco 1 no lugar do x e faço as contas, vai dar 0. Se eu coloco 2 no lugar do x e faço as contas, também vai dar 0. O g de x, tá? Aqui no g de x, a soma dá 2 e o produto dá 1. Dois números que quando a gente soma dá 2 e quando a gente multiplica dá 1. 1 e 1, né? Então as raízes são iguais. 1 mais 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então aqui no caso as raízes são iguais. Agora aqui no h de x, vou fazer por soma e produto. A soma vai ficar menos 3 sobre 2 e o produto vai dar 4 sobre 2 e o produto vai dar 2. Então, a soma é menos 3 sobre 2 e o produto dá 2. Já é mais complicado da gente conseguir encontrar quem são esses dois valores, né? A gente não vai encontrar nunca. Porque, olha só, olha o delta dessa equação do h de x, tá? Dessa função do h de x. 3 ao quadrado menos 4 vezes 2, 8 vezes 4, 32, menos 32. Gente, o delta dá negativo. O delta sendo negativo, a gente não consegue continuar a conta. Por quê? Não é raiz de delta. Então, não existe raiz real de número negativo. Não tem. Então, não tem como a gente continuar a conta. Como que isso vai implicar no gráfico? Então, vamos lá agora, usando o GeoGebra. Vamos lá. Então, a primeira função, x quadrado menos 3x mais 2. Olha lá, turma. Aonde que meu gráfico está tocando no eixo x? Justamente nas raízes, no 1 e no 2. Por quê? Quem que é esse ponto? Esse ponto, quando o x vale 1, o y está dando 0, não sube nem desce. O 2, quando x vale 2, o y está dando 0, não sube nem desce. Então, por isso que a gente chama de zeros da função. Os números que eu coloco no lugar do x, que meu resultado vai dar 0, tá? Aí, lembrando, ó, olha onde está interceptando no eixo y, justamente no C, né? Então, esse ponto 0 e 2, tudo bem? Vamos para a nossa outra função, né? Que a gente viu que a raiz deu 1, que é a raiz real, aquelas que são umas raízes reais iguais. Então, ele só vai tocar num ponto no eixo X, porque a raiz deu 1, né? São reais iguais, tá? Isso também tem relação com o delta. Se a gente calcular o delta dessa função aqui, o delta dá 0, tá? Nessa função, na de baixo, na h de x, deixa eu tirar a g, vou pôr h. Olha só, gente. Não toca no eixo x. Não vai tocar no eixo x, porque a gente não consegue continuar a conta. A gente não consegue encontrar esses dois valores. Gente, como que matemática perfeita, né? Que coisa mais linda. Então, graficamente, está mostrando também não tem raiz, porque o delta deu negativo, tá? Vamos voltar lá para a nossa representação. Então,
Então, o estudo das raízes da função quadrática. Observe que a existência de raízes reais para a equação de segundo grau, ax² mais bx mais c, ela fica condicionada ao fator da raiz do delta, ser real ou não. Assim, temos 3 casos a considerar. Então, eu tenho aqui a minha equação do segundo grau. Se o delta for positivo, que é o caso daquela nossa primeira função, se o delta for positivo, a gente consegue continuar a conta. A gente faz lá x igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. A gente calcula uma raiz. Aí depois a gente calcula outra. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós teremos 2 raízes reais. Então, o gráfico vai tocar no eixo x em 2 lugares. Agora, quando o delta é igual a zero, o que acontece quando o delta é igual a zero? Como eu vou continuar a conta? Vai ficar menos b mais raiz de zero, que é zero, né? Então, fica menos b mais zero sobre 2a. Aí, agora eu vou fazer a conta com o negativo. Menos b menos zero sobre 2a. O zero é elemento neutro para adição e subtração, para a operação da adição, né? Então, eu só vou ter uma raiz real ou 2 raízes reais mais iguais. Então, só vai tocar em um único ponto. Agora, o caso é quando o delta é negativo. Gente, não consigo continuar a conta, não existe raiz de número negativo, então, real, tá? Eu falo para os alunos do primeiro ano, por enquanto ainda não existe, mas lá no terceiro ano vai passar a existir. Então, raiz real, raiz de número negativo não existe, eu não consigo continuar a conta. Então, não tem raízes, então por isso que não toca no eixo x, tá? Determine os valores de m para que a função quadrática f de x, mx² mais 2m menos 1x, m menos 2 tenham 2 zeros reais distintos. Primeira coisa, para essa função, eu estou falando que ela é quadrática. Se ela é quadrática, eu tenho que garantir que esse m aqui tem que ser diferente de zero. O termo que acompanha o x², ele tem que ser diferente de zero. Porque se eu não garanto isso, pode ser zero e não é mais uma função quadrática. Pode ser uma função afim ou uma função constante, tá? Então, para ser função quadrática, o a necessariamente tem que ser diferente de zero. Então, termo que acompanha o x², que é o m, diferente de zero. Bom, já coloquei essa condição. Agora, que tenha 2 zeros reais distintos, ou seja, que tenha 2 raízes. Para ter 2 raízes, o delta tem que ser positivo. Então, eu vou trabalhar com isso, tá? Então, eu tenho meu a vale m, meu b 2m menos 1 e o meu c m menos 2, certo? Então, eu vou usar isso, b² menos 4 vezes o A vezes o C. De novo, produto notável, tá? Aqui eu tenho o quadrado da diferença. Posso fazer 2m menos 1 vezes 2m menos 1, aplicar a distributiva, mas como vocês serão professores de matemática, então eu sugiro que vocês realmente saibam o produto notável. Como que a gente resolve isso com o produto notável? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar menos 4m, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado de menos 1 ao quadrado. Então, vai dar 1. Agora, aqui aplica a distributiva, né? 4m vezes m dá menos 4m ao quadrado, menos 4m vezes menos 2 dá mais 8. Tudo bem? Olha que maravilha, eu posso cancelar, né, gente? Menos 4m com 4m ao quadrado. Olha que coisa linda. Nossa, gosto tanto quando isso acontece. Então, vai ficar 4m mais 1. Jogo 1 para lá, ele vai negativo, certo? Então, o 4 está multiplicando, passo dividindo. Então, m tem que ser estritamente maior que menos 1/4, tá? Então, qual que é a resposta? O m tem que ser diferente de zero e o m tem que ser maior do que menos 1/4. Tudo bem? Aí, alguns exercícios para estudos de vocês. Tá bom?